Bem-vindo ao episódio mais emocionante desta jornada. O momento em que o impossível se torna real. O momento em que o céu toca a terra, através de mãos humanas. Estamos no segundo ano após a saída do Egito. O Monte Sinai ainda está visível ao horizonte. Moisés desce da montanha pela última vez, trazendo não apenas tábuas de pedra, mas plantas arquitetônicas celestiais gravadas em sua memória. 40 dias de jejum, 40 dias recebendo cada medida, cada cor, cada detalhe do santuário que Deus mesmo projetou. E se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo à jornada mais épica do Antigo Testamento. A resposta de Deus para a falta de recursos é simples. O coração do povo. Moisés reúne a nação e faz um apelo. Ele não ordena, não exige. Ele convida. Todo aquele cujo coração o mover, traga a oferta ao Senhor. Imagine a cena. As famílias abrem seus baús, aqueles tesouros que trouxeram do Egito. Ouro, prata, bronze, tecidos azuis, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de animais, madeira de acácia e especiarias. Tudo o que eles tinham de valor agora era trazido voluntariamente para o centro do acampamento. A Bíblia diz que o povo trouxe tanto, mas tanto, que Moisés teve que dar uma ordem para que parassem de trazer ofertas. Eles trouxeram mais do que o suficiente. Pense nisso. Um povo que reclamava por água e comida, agora doava com uma generosidade que transbordava. Essa é a primeira e mais importante lição da construção do tabernáculo. Deus não precisa da nossa riqueza. Ele quer o nosso coração. A generosidade não foi uma obrigação, foi um ato de adoração. Mas ter os materiais era apenas metade da equação. Quem iria transformar todo aquele ouro, madeira e tecido em um santuário? A resposta vem em forma de dois nomes, Bezalel e Aholiabe. A Bíblia nos diz que Deus os encheu com o seu espírito. Espírito de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo tipo de arte. Pense em Bezalel como o arquiteto-chefe e mestre artesão, capaz de trabalhar com ouro, prata, bronze, lapidar pedras e entalhar madeira. Ele era um gênio criativo, capacitado diretamente por Deus. Aholiabe era o seu braço direito, especialista em bordados e tecelagem. Juntos, eles não apenas executaram o projeto, mas também ensinaram outros homens e mulheres de coração sábio. Uma verdadeira escola de artes e ofícios surgiu ali, no meio do deserto. Não se tratava apenas de talento natural. Era uma capacitação sobrenatural para uma obra sagrada. Cada detalhe, cada costura, cada encaixe tinha um propósito divino. Isso nos mostra que Deus valoriza a excelência e a arte. Cada peça era uma profecia visual, um sermão em forma de arte. Agora, vamos entrar nos detalhes da construção. O tabernáculo era basicamente uma tenda sagrada e portátil. Era composto por três partes principais: o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Vamos começar pelo lado de fora. O átrio era um pátio retangular, cercado por cortinas de linho fino branco, sustentadas por colunas de bronze. O branco simbolizava a pureza e a justiça necessárias para se aproximar de Deus. Para entrar, havia apenas uma porta, uma cortina colorida na face leste. Logo ao entrar no pátio, a primeira coisa que você veria seria o altar do holocausto. Feito de madeira de acácia e revestido de bronze, era aqui que os sacrifícios de animais eram oferecidos. O bronze, um metal resistente ao fogo, simbolizava o julgamento divino sobre o pecado. Era impossível se aproximar de Deus sem antes passar pelo altar. Depois do altar, vinha a pia de bronze, uma grande bacia cheia de água, onde os sacerdotes precisavam se lavar antes de entrar no santuário. Se o altar falava de justificação pelo sangue, a pia falava de santificação pela água, pela purificação diária. Cada passo em direção a Deus exigia mais e mais santidade. Se você está gostando de conhecer cada detalhe, comente aqui embaixo qual peça do tabernáculo mais te impressiona até agora. Queremos saber a sua opinião. Agora, passamos pelas cortinas do lugar santo. Apenas os sacerdotes podiam entrar aqui. O ambiente mudava completamente. Se lá fora tudo era bronze e luz do sol, aqui dentro tudo era ouro e luz artificial. À direita, ficava a mesa dos pães da proposição. Uma mesa de madeira de acácia, coberta de ouro com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Esses pães eram trocados a cada sábado, e eram um símbolo da provisão contínua de Deus, e da comunhão com Ele. Do lado esquerdo, estava o candelabro de ouro, a Monurá, uma única peça de ouro puro batido, com 7 braços. Suas lâmpadas, abastecidas com azeite de oliva puro, nunca poderiam se apagar. E bem em frente, diante do véu que separava o lugar santo dos santos, estava o altar de incenso, também feito de madeira e ouro. Era menor que o altar de sacrifícios. Nele, o incenso especial era queimado continuamente, pela manhã e à tarde. A fumaça aromática que subia representava as orações do povo de Deus,
subindo continuamente até o trono do céu. Era a peça mais próxima do Santo dos Santos, mostrando a importância da oração na nossa comunhão com Deus. Finalmente, chegamos ao coração do tabernáculo, o lugar mais sagrado da terra, o Santo dos Santos, separado por um véu grosso e pesado, bordado com querubins. Ninguém podia ultrapassar esse véu, exceto o sumo sacerdote, uma única vez por ano, no dia da expiação, e não sem levar o sangue do sacrifício. Entrar ali sem permissão significava morte instantânea. Por quê? Porque lá dentro estava a manifestação visível da presença de Deus. Dentro do Santo dos Santos havia apenas um objeto: a Arca da Aliança, uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro dela, as 2 tábuas da lei, um pote de ouro com o maná e a vara de Arão que floresceu. Sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, ou trono da misericórdia, havia 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, com as asas estendidas, cobrindo a arca. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra, o lugar onde Deus falava com Moisés. Era o trono de Deus no meio do seu povo. Depois de meses de trabalho intenso, tudo estava pronto. A Bíblia diz que Moisés inspecionou toda a obra, e viu que eles tinham feito tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. Então, Moisés abençoou o povo. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi erguido. E no momento em que a última peça foi colocada no lugar, a nuvem da glória de Deus desceu e encheu o santuário. A presença de Deus era tão intensa que nem mesmo Moisés conseguia entrar. Ele era agora Emanuel, Deus conosco, morando no centro do acampamento, no coração do seu povo. A jornada pelo deserto nunca mais seria a mesma. Deus tinha um plano perfeito, e a segurança e a bênção do povo dependiam de seguir esse plano à risca. Segundo, a beleza da generosidade voluntária. Deus ama quem dá com alegria, e quando seu povo é generoso, recursos extraordinários são liberados para a sua obra. Terceiro, a capacitação do Espírito Santo. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Ele deu a Bezalel e a Oliabe as habilidades necessárias, assim como nos dá hoje os dons para servirmos em sua igreja. E a lição mais profunda é que o tabernáculo era uma sombra, uma maquete do que estava por vir. Cada peça apontava para Jesus Cristo. Ele é a porta, o sacrifício no altar, a água que purifica. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, o nosso intercessor que leva nossas orações a Deus. Foi ele quem rasgou o véu com sua morte, nos dando livre acesso ao Santo dos Santos, à presença do Pai. Um por um eles apresentam a tenda e todos os seus utensílios, os colchetes, as tábuas, as barras, as colunas e as bases, a cobertura de peles, o véu de separação, a arca com as varas, o propiciatório, a mesa com seus utensílios, o candelabro puro com suas lâmpadas, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, o altar de bronze com sua grelha, a pia e sua base, as cortinas do pátio, as vestes sagradas para Arão e seus filhos. Tudo, absolutamente tudo. E Moisés inspecionou toda a obra. Ele não estava procurando defeitos por perfeccionismo humano. Ele estava verificando a fidelidade ao modelo divino. Cada medida, cada cor. E então, viu Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. E Moisés os abençoou. Não sabemos as palavras exatas que ele usou. Que o Senhor, cujo projeto vocês executaram com fidelidade, habite no meio de vocês. Que ele veja em vocês, não apenas trabalhadores, mas adorador. Que cada martelo que bateram, cada fio que teceram, cada peça que moldaram, seja lembrado diante do trono eterno. E aqui está algo que vai explodir sua mente. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. No 7º dia, Deus descansou e abençoou o 7º dia. E viu Moisés toda a obra. E eis que a tinham feito. A obra foi completada. E Moisés abençoou o povo. Você está vendo? O tabernáculo é uma nova criação. Deus não está apenas habitando em um prédio. Ele está recriando o Éden. Um lugar onde céu e terra se encontram. Onde Deus caminha com o homem novamente. O tabernáculo não é um plano B. É o primeiro passo do plano de redenção que culmina em Jesus. O verdadeiro templo. Emanuel, Deus conosco. Antes de encerrarmos este episódio, precisamos extrair as lições eternas dessa história. Primeiro, generosidade transbordante. Israel trouxe tanto que Moisés teve que parar as ofertas. Quando foi a última vez que uma igreja, uma missão, um projeto de Deus teve que dizer: parem de dar, já temos demais? O problema não é que Deus pede demais, é que nossos corações oferecem de menos. Lição 2. Excelência na execução. 18 vezes a Bíblia repete: como o Senhor ordenara a Moisés, Deus merece nossa melhor versão. Não perfeccionismo neurótico,
mas excelência intencional. Seja você professor, médico, faxineiro ou CEO, se você serve a Deus, faça com excelência. Porque você não trabalha para homens, você trabalha para aquele que inspeciona corações. Lição 3. Criatividade ungida. Bezalel foi cheio do Espírito Santo para fazer a arte. Deus não unge apenas pregadores. Sua música, sua pintura, seu design, sua arquitetura, quando feitos para a glória de Deus, são tão sagrados quanto um sermão. Pare de separar o secular do sagrado. Tudo o que você faz pode ser adoração. Quarta lição. Obediência detalhada. Deus deu instruções específicas. Israel obedeceu especificamente. Vivemos em uma era que valoriza a inovação e a criatividade acima da obediência. Deus já deu o projeto. Nossa tarefa não é redesenhar, é executar fielmente. E a quinta lição. Trabalho comunitário. Ninguém construiu o tabernáculo sozinho. Bezalel precisou de Aholiabe. Os artesãos precisaram dos doadores. Os líderes precisaram dos trabalhadores. O rei encontre seu lugar no projeto. Sirva com alegria. Agora, uma pergunta para você que está assistindo. Se Deus inspecionasse sua vida hoje, seu trabalho, seus relacionamentos, seu tempo, seus recursos, ele diria: como eu ordenei, assim foi feito? Ou ele encontraria atalhos, desobediências convenientes, áreas onde você decidiu fazer do seu jeito? O tabernáculo nos ensina. Deus habita onde há obediência fiel. Ele não procura perfeição humana. Ele procura corações dispostos a dizer: Senhor, mostra-me o projeto, e eu o executarei. Não do meu jeito, do teu jeito. O tabernáculo está pronto. Cada peça em seu lugar, cada cortina pendurada, cada utensílio polido. Mas um tabernáculo vazio é apenas uma tenda bonita no deserto. No próximo episódio você vai testemunhar o momento mais glorioso da história de Israel, até aquele ponto, a descida da glória de Deus. O dia em que o céu invadiu a terra, o momento em que Moisés, o homem que falava face a face com Deus, não conseguiu entrar na tenda, porque a glória era avassaladora. Se esta jornada está tocando seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ver isso, e inscreva-se no canal. Deixe nos comentários qual lição deste episódio mais impactou você. Que o Deus que habitou no tabernáculo habite em você. Que sua presença transforme sua vida em santuário vivo. Até o próximo episódio. Shalom!